Terceira lição deste trimestre que nós estudamos sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. Essa lição de número 3 é intitulada A Impaciência na espera do cumprimento da promessa. Eu quero saudar a você já neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nesta lição aqui, neste vídeo, eu vou estar lendo o comentário e vou pausar 10 vezes, vou trazer 10 pontos que durante essa lição eu faria para com a minha turma, momentos de reflexão e aplicação desta mensagem, deste ensinamento, desta história para as nossas vidas em nossos dias. Então, essa aula vai consistir exatamente disso. Se você entender de fazer assim, pode pontuar comigo aí e então passar na sua sala de aula. No entanto, nós neste canal também providenciamos uma aula com um esboço como esse aqui, chama-se a aula tradicional deste canal. Este é o estilo que eu uso no meu ensino da Escola Bíblica Dominical. E, por acaso, nesta aula, se você tem interesse de uma aplicação mais espiritual, não estou dizendo que aqui nós não teremos uma aplicação espiritual, com certeza, mas eu trago nesta aula, que já está disponível aqui no canal, alguns testemunhos pessoais. E também sentimos de Deus fortemente uma mensagem, né, muito própria, talvez, por que não dizer, para nós mesmos, professores, que Deus nos deu quando estávamos ensinando essa aula. Então, se você tiver interesse, fique à vontade de assisti-la também. Mas a aula comentada agora na página 20, o primeiro tópico, nós com certeza já lemos, não vamos tomar tempo, e se você não leu, agora você deveria tomar um tempo para ler o texto da leitura bíblica em classe, 16 versículos primeiros de Gênesis, e depois a introdução, e nós juntos aqui vamos começar com o primeiro tópico, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro subtópico deste tópico na página 20 diz o plano para ajudar a Deus quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo. O Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria, o herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Isso está escrito aí neste texto. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa se não cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela, e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Neste primeiro subtópico, a palavra que eu marquei foi a palavra anos. Logo depois ali do texto de Gênesis 15, 2-4, diz, mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. E a palavra-chave para minha aplicação aqui foi a palavra anos. Tomar atenção, entender o que significa na pele de alguém, e para a gente entender bem direitinho tem que ser na nossa pele. Amém? Há um tipo de aprendizado que se aprende da pele dos outros. Observar a história de alguém sempre nos traz, aprender da Bíblia, da história de alguém, nos traz aprendizado, mas não há comparação com o aprendizado que nós temos quando é dentro desta pelezinha nossa aqui. E eu não sei se você tem experiência disso, é possível, de ter entendido da parte de Deus, numa pregação, numa palavra, num momento de oração, que Deus daria. Que Deus daria uma cura, que Deus daria uma solução à situação da sua família, ou qualquer que seja a promessa de Deus, talvez uma obra que Deus tenha na sua vida, enfim, qualquer que seja esta promessa de Deus, está ainda à espera, e é o que nós vamos estudar, é o foco desta lição, é como lidar com a espera, através de observar como estes personagens, que não são fictícios, são pessoas que viveram essas realidades no passado, como eles lidaram com isso, nós vamos aprender deles, mas a pergunta primeira para nós é, será que na sua história, na minha história, nós temos algum exemplo dos anos? Porque os dias já é forte, as semanas já faz alguém questionar,
Os meses, nem se fala. E há exemplo aqui, muitos perdem a cabeça e vão atrás de soluções para ajudar a Deus. Ou de uma outra voz da parte de Deus. Deus não precisa falar de novo. Ele fala se ele quiser. Se ele quiser. Quando nós vamos atrás de problema. Se nós entendemos, Deus não precisa. Então, a palavra anos é uma palavra pesada para nós. Mas é uma palavra bíblica e própria e que muitos de nós temos vivido. E Deus tem o seu porquê. O pastor trouxe um deles aqui. O tempo, a espera, nos forja o nosso caráter. É um dos porquês. Mas Deus tem o seu tempo e ele tem os seus porquês. E que nem sempre ele nos faz entender. E ele não tem que fazer entender. Amém? Amém? Mas eu quero focar agora na primeira palavra para nós, a palavra anos. Quantos de nós pode ter essa palavra dita no seu vocabulário? São anos, irmãs. São anos, irmã, que eu estou esperando o meu batismo com o Espírito Santo e pedindo. Eu sei que a promessa do Senhor, essa você não precisou nem escutar de outro lugar. Você sabe, é bíblica e você tem pedido. E já são anos. Será que nunca vai chegar? Alguém tem uma promessa ministerial. Alguém tem uma promessa como a Sara, de um filho. Mas junto a essa promessa na sua vida hoje está a palavra anos. Eu quero lembrar a mim e a você, por causa dessa história, que para Deus estes anos não significa nada. Como disse Pedro, o pescador, mas ungido pelo Espírito de Deus, para Deus, um dia, quem lembra? São como? 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Mas para nós anos pesa e é por isso que eu chamei a atenção desta palavra. Segundo subtópico, Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. A segunda palavra para você estar no começo deste tópico é a palavra pressionado. Sendo pressionado, e eu quero até virar para Sarai, que é o que eu usei como foco do primeiro tópico deste roteiro aqui, ela pressionou Abrão. Ele se sentiu pressionado, mas quem pressionou foi ela. E eu quero entender que a aplicação disso é uma realidade para nós também. Quando nós vemos o tempo passar, a tendência é que nós queremos pressionar a Deus, a quem puder. A gente pressiona quem quiser. Quem tiver na frente, quem puder ser pressionado, é impressionante como nós pressionamos. A gente só perde quando Deus nos faz perder, e graças a Deus pela sua graça, que para cumprir o que Ele quer e na vontade de Deus, Ele nos faz perder muitas vezes, ok? Mas, como seres humanos, quantas vezes nós pressionamos? Mas eu quero lembrar para você, que é o próximo tópico aí. Esta pressão, que não era de Deus, era nossa, é humana, trouxe muito sofrimento depois. Então, cuidado. Essa é a segunda palavra para nós. Cuidado. Cuidado de não ser encontrado ou encontrada pressionando a Deus, pressionando ao marido, pressionando a esposa, pressionando o chefe, pressionando ao pastor, porque isso não trará bênção, pelo contrário, como nós temos aprendido e vamos continuar aprendendo aqui nessa lição, o tempo de Deus é perfeito. Terceiro subtópico, Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então, Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito, tudo ficaria bem, porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. O erro de Sarai trouxe para o seu lar desprezo, zombaria, certamente tristeza e dor. Então veja, o pressionar trouxe problema, dor, consequência. Na outra aula, eu fiquei bastante tempo falando sobre qual foi o sentimento que se levantou em Agar. Neste momento, eu não vou falar disso aqui, porque a terceira coisa que eu quero trazer para nós baseada neste texto é a última frase aí. O erro de Sarai
trouxe para o selar o desprezo, a zombaria e certamente tristeza e dor. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, aqui mesmo nessa terra, nós vamos colher dela. Então, se nós semeamos fé e obediência, pergunte à classe. Mesmo que os anos vão se acumulando, eu chego diante do Senhor ainda, houve o convite ao altar e eu disse, eu ainda tenho fé que seja hoje o dia. Amém. Aleluia. Vou para o trabalho ainda com fé. Agora, irmãos, eu falo isso. Quando eu estou falando isso aqui com você, quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fala do que aconteceu na palavra de Deus, que já aconteceu. É fácil. É fácil, a gente fala com virtude. Mas viver isso, irmãos, humanamente é difícil. Escute, por favor. Mas espiritualmente não é, não. Então, vamos girar aí no momento, vamos lembrar aí no momento de um culto que nós sentimos Deus falando, ou Deus atuando em nosso coração, e o chamado ao altar, ou momentos da nossa vida. Nós nos damos a fé naquele momento porque nós sentimos Deus ali, e é Ele quem tem essas promessas para nós. Se é Ele, se é dele, foi dele a promessa. Então Ele vai caminhar até que ela seja uma realidade. Nós vamos caminhando pela fé com Ele. Quando nós vivemos por fé e não por vista, nós continuamos com esta fé viva. Mas quando nós olhamos por vista, quando nós olhamos para as ondas, para o vento, como aconteceu com Pedro, já estando andando sobre as águas, é quando a nossa fé desfalece. Jesus diz, homem de pouca fé, por quê? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Quero lembrar, então, que quando nós semeamos fé e obediência, virtudes espirituais, o que é que nós vamos colher? Uma coisa é certa, nós não vamos colher dor. Nós, quando olharmos para o natural, nós vamos temer, mas se naquele momento nós nos agarrarmos em Jesus ou outra vez olharmos com fé para Jesus, nós continuaremos caminhando sobre as águas. Amém? Aleluia. Tá aí. Mas, se nós semearmos o nosso gerenciamento, é o exemplo que nós aprendemos aqui. O que aconteceu com ela? E é o terceiro ponto que nós vamos nos perguntar a nós mesmos. Quantas vezes e em qual momento eu e você tentamos ou estamos tentando gerenciar a promessa de Deus? Nós temos, nós queremos a promessa, nós estamos ansiosos pela promessa, nós cremos na promessa, mas quantos de nós neste momento, ou algum tempo atrás, ou estamos já planejando, né? Quando é que a gente vai poder pressionar para ver acontecer que essa lição seja uma lição para cada um de nós verdadeiramente. O número 4 está dentro do auxílio teológico aí. Geralmente eu passo por cima nas nossas aulas do auxílio teológico, deixando somente verdadeiramente assim como auxílio para os professores, mas eu botei o número 4 aí, por que eu não vou ler com você? Então vamos lá. Reconhecendo as promessas de Deus. Para podermos depositar nossa fé nas promessas de Deus, é necessário, primeiramente, sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é nenhuma promessa, então nossa fé estará deslocada e ficaremos desiludidos quando não virmos os resultados que esperamos. Entretanto, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus se a interpretarmos corretamente e aplicarmos apenas os versículos que se nos constituem em promessa para nós hoje. Eu marquei isso aí, aplicarmos apenas os versículos que se nos constituem em promessa para nós hoje. Vou acabar de ler, depois eu volto a comentar aí. Promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. Um exemplo disso é Gênesis 12:2. Essa promessa foi feita apenas a Abraão e não aos crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles. Muito bem, irmãos, este auxílio verdadeiramente é um auxílio teológico para nós, professores. Infelizmente, o uso da interpretação bíblica por pregadores, nem sempre nós
porque estamos em diversos lugares, né, do Brasil e do mundo, temos um exemplo através desta liderança que nos ensine indiretamente sempre a maneira correta de interpretar, portanto, conhecendo as Escrituras Sagradas. É muito comum que alguns pregadores usem da palavra de Deus e façam interpretações, ou seja, o que eles entendem. E o que eu marquei aqui é mais importante a palavra aplicação, ou seja, o que significa para nós, como isso se aplica para a nossa vida. Porque todo texto, ele tem uma aplicação para aquele tempo. E existem textos que podem ser aplicados, ele não é interpretado para nós, a não ser que seja direto para nós. Existem textos na Bíblia Sagrada, maiormente no Novo Testamento, que podem ser interpretados para nós, em verdade, diretamente são relativamente poucos, mas aplicados a muitos, a muitos. No entanto, o pastor Rhodes, como está escrito aqui neste livro dele, não é? Ele nos chama a atenção de que alguns não é. Então, uma má interpretação neste sentido causa problemas sérios. Por quê? Porque faz com que a nossa fé seja depositada em algo que não proveu de Deus, não veio de Deus para nós. Ok? Então, principalmente pregações extremamente alegóricas, que tiram de contexto um versículo, né? E que formam uma grande teoria para se aplicar à vida dos crentes, são os mais perigosos. E, infelizmente, não vem somente daqueles que fazem shows. E quando eu digo isso, né, muita gritaria, muito emocionalismo e etc. E eu não sou contra a expressão de autoridade, nem expressão espiritual verdadeiramente genuína e pentecostal. Pelo contrário. No entanto, muitas vezes o que nós vemos não é verdadeiramente isso. Mas até alguns que pregam mansamente em suas aplicações, em seus ensinos, estão desviando-se desta interpretação bíblica. O que eu quero chamar-nos a atenção aqui é que há como acertar e há como errar. Então, como é que a gente faz, irmã? Então, até você ter uma oportunidade de ter uma classe sobre isso, não vai ser aqui hoje com você, encontre pessoas que leiam a palavra de Deus e interpretem a palavra de Deus. Geralmente eu faço mais isso nesta aula aqui, a minha aula tradicional. A maioria das aulas comentadas eu busco sempre ter textos bíblicos, mas nessa lição especialmente, como é baseada toda em um texto só, nós não estamos fazendo, mas outras pessoas que você queira, ou este canal aqui, e você comece a tomar atenção, porque geralmente quando eu trato de textos bíblicos, eu trato primeiro da interpretação e logo depois da aplicação. E algumas vezes até verbalizo isso para que cada um de nós vamos sintonizando como é que isso funciona e na prática você vai aprendendo. E entendo uma oportunidade com certeza também depois ter um curso, né, que nos capacitaria mais sobre este assunto. Se você quer ter um curso com a professora Manuela, ore por mim, porque o tempo ainda está curto, com crianças pequenas, algumas realidades no nosso lar, ainda que o desejo é grande de trazer um curso como esse disponibilizado para você. Ainda não chegou o tempo, mas talvez debaixo da sua orientação e da sua oração e do tempo de Deus vai chegar. Segundo tópico, as consequências de agir por conta própria. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba, e este é o número 5 da nossa lista de 10. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. E a quinta, então, bem aplicada para nós, a quarta foi uma instrução, né? As primeiras 3, aplicação. A quarta, uma instrução. Esta quinta, outra aplicação aí de volta para nós. O que é que nós fazemos? Como é a nossa atitude? Como é o nosso comportamento depois que uma bênção chega? Quando a posição, você tem uma nova posição no trabalho, na igreja, foi abençoada por um casamento, por um filho, por um carro novo, por um imóvel, o que quer que seja que o Senhor permitiu pela sua graça.
a minha e a sua vida, o que é que isso fez conosco? É uma avaliação muito importante para nós, porque eu e você devemos conhecer a nossa humanidade. Devemos conhecê-la por reconhecer o que nós sentimos. É aquele sorrisinho que não sai, às vezes ele não se aguenta, até sai, que provém do âmago do coração, de um lugar, de um sentimento chamado orgulho. Um sentimento maligno, não de Deus. A gratidão, a humildade, a dependência, e mormente, neste caso de uma bênção, a gratidão que foi recebida pela graça, ela fica presa no lugar certo. Aleluia. Quando nós entendemos que o que nós temos, onde nós estamos, é pela graça de Deus, nós ficamos no lugar certo. Mas quando nós entendemos foi o nosso merecimento, por fim Deus fez justiça e etc, etc, há um perigo para as nossas vidas. E a pergunta agora não é dessa instrução aí ao redor psicológico, não é perguntar para nós, quantos de nós já provou isso? Eu já provei um negócio esquisito, espiritual, é um sorrisinho que você fica tentando segurar assim, mas por dentro você está. E se nós não repreendermos pelo sangue de Jesus, se nós não cuidarmos, vai afetar a bênção, irmãos, vai afetar, irmãos, vai afetar. E o exemplo aqui está para nós, ok? E se já aconteceu, irmã, a verdade é que e eu fiz mesmo, agora você já lembrou aqui, né, do caso, que uma desprezou a outra, e você desprezou alguém, você feriu alguém, você sabe disso. E você sabe disso. Eu quero lembrar a mim e a você que ser ferido, porque eu tenho certeza que você já foi ferida, que você já foi ferido. E ser ferido dói. Dói. E é fácil lembrar de quando nós fomos feridos, mas é difícil lembrar quando nós ferimos. Talvez até você tenha dificuldade de lembrar. Eu me lembro de ter ferido. Às vezes, o que eu chamaria de leve, e às vezes porque escutei da boca de alguém, a irmã, numa certa oportunidade, me feriu, irmã, quando você falou assim. Eu tive que ouvir isso, irmão. É duro como crente. Mas é para mostrar para mim que eu sou capaz de fazer isso. Sem querer, eu digo aos meus filhos, eu acho uma graça aqui, que eles se batem, minha mãe, meu Levi fez isso, a menina fez aquilo. Mas foi sem querer, eu falei, sem querer também dói. Sem querer ou querendo, nós fizemos. Como é que nosso coração ficou depois que nós recebemos uma bênção? É a nossa meditação de hoje. E se isso aconteceu e nós ferimos, nós devemos aprender com essa lição e nos humilharmos diante de Deus e pedirmos perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? No contexto da igreja, se a soberba, se a grandeza, qualquer sentimento maligno cresceu no nosso coração, que nós possamos primeiramente pedir o perdão ao Senhor e nos refazer, pedindo perdão à pessoa que nós ferimos também. Segundo subtópico, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. E eu sublinhei como número 6, Sarai cobra de Abrão. Então o patriarca responde e disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos, e afligiu-a Sarai e fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Cada uma agiu egoísta em função daquilo que é seu próprio. Outra vez, natural, supernatural da nossa natureza humana. No entanto, como crentes, como servos de Deus, nós não somos chamados para agir mais por essa natureza. Nós temos uma natureza espiritual que deve suplantar a carne. Escute, por favor. Este vocabulário, este ensino está
se esvaziando da igreja, mas não pode, porque a igreja é o único lugar aonde se aprende a verdade espiritual desta palavra, ok? Descobrir onde está escrito sobre isso, ou fato isso ou aquilo, não enriquece a ninguém, não muda a vida de ninguém, mas a verdade espiritual, a atuação do Espírito pelo conhecimento prático desta palavra, transforma as vidas e é neste caminho que nós aqui estamos aprendendo e glorificamos a Deus por este privilégio, que Deus guarde a igreja, que ainda seja o lugar vivo da palavra, porque eu aqui e você conhecemos, vamos abrir um parênteses aí, nós conhecemos igreja que tem palavra e que está morta, está ou não está? Existem ou não existem centenas e centenas de igrejas que levam aos púlpitos e até às mãos das pessoas este livro, esta palavra, mas espiritualmente estão completamente mortas, sepulcros. Então aprendamos que esta palavra é viva e é eficaz, e nós devemos caminhar nesta dimensão e aprender desta dimensão. Professor, por favor, em nome de Jesus, esta é a dimensão que nós somos chamados para lidar com a palavra de Deus, porque ela é poder de Deus. Escute, por favor. Não caia no engano do maligno, que não, porque isso aqui é ensino, eu não posso ser usada por Deus, eu não posso falar assim, eu não posso, etc. Não, irmãos, sejamos usados por Deus, em nome de Jesus, porque esta obra, esta palavra é de Deus. Agora, não sou eu que vou repreender, isso não é o lugar do pastor. Eu vou falar a palavra com autoridade da palavra, com virtude espiritual. Eu vou pedir a Deus que me faça entender as coisas espirituais para que eu possa ser luz e alerta discipuladora aonde Deus me deu a oportunidade de fazer. Porque no mundo os nossos alunos não vão achar. E infelizmente de muitos líderes tão pouco. Então sejamos veículo da parte de Deus junto à atuação ímpar, que não se substitui, do Espírito Santo de Deus no coração de cada um. Terminando o primeiro subtópico, diz: podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então, neste tópico aí, eu marquei de número 6, Sarai, cobra de Abrão. Sarai foi atrás de Abrão. Sarão foi atrás de Abrão para empurrar, e agora foi atrás de Abrão para perguntar: você não vai fazer nada? Quando ela foi quem empurrou. Amém, irmãos? Então, que nós possamos nos perguntar mais uma vez: será que nós estamos cobrando agora de Deus? Cobrando agora do pastor? Cobrando agora do marido? Por algo que fomos nós quem semeamos. Foi a nossa tolice, né, que nos levou a este lugar. Esse é o número 6. Terceiro subtópico: Deus entra em ação. Deus é justo. Esse aí eu marquei. Número 7. Fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E essa foi a segunda que eu marquei aqui. Dentro deste tópico eu marquei Deus é justo, e marquei, o número 7, número 8, essa palavra do anjo para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Eu vou terminar a leitura aqui, depois comentar sobre essas duas passagens. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Então, a primeira coisa deste subtópico aí é a questão de Deus ser justo. O fato é que Sarai primeiramente, mas indiretamente Abraão também,
foram injustos para com Agar. Agar foi vítima nessa situação. Agar foi vítima porque foi ela, junto com ele, que disseram, vamos fazer isso, e você, como serva, obedeça para tentar engravidar de Abrão, e aconteceu, ela engravidou. Então, ao ela ser a pessoa colocada, no certo sentido, forçosamente na situação, e a ela depois ser atribulada de tal maneira que ela sentiu a necessidade de fugir, literalmente, grávida, fugir, essa situação Deus encontrou como injustiça. E por causa da injustiça, Deus toma posição. Deus não aceita a injustiça. É uma verdade muito profunda, que as aplicações são muito grandes e fortes para a nossa vida. Ou nós cremos que Deus faz justiça em todas as situações, ou nós não cremos. E se nós não cremos, nós vamos fazer indiretamente como ela fez aqui. Tomar a parte de Deus, tomar a frente de Deus, em outras palavras, como colocou o nosso comentarista, ajudar a Deus. Nós somos ávidos a ajudar a Deus com relação à justiça. O problema é que a nossa justiça não é perfeita, eu vou dizer novamente. O problema é que a nossa justiça não é perfeita. Nós não compreendemos, senão em parte, a justiça de Deus, porque parte da justiça de Deus, como nós explicamos com muita propriedade nessa lição aqui, foi dizer a ela que voltasse humildemente para sua senhora. Para mim e para você, eu imagino, para mim pelo menos, o que parecia justiça, olha, ela foi injustiçada, agora Deus tinha que fazer alguma coisa somente contra Sara. Para ela, talvez até ganhar já uma posição diferente, porque, poxa vida, ela foi injustiçada. Mas a minha justiça não é perfeita. Não é perfeita. Eu entendo na dimensão humana. Por favor, entendamos isso com toda humildade diante do Senhor. Porque se nós não nos humilharmos diante da palavra, da revelação de Deus e da pessoa de Deus, nós nunca encontraremos paz com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Não. Porque todo o tempo que nós estivermos aqui nessa dimensão terrestre, a nossa justiça, o nosso entendimento nunca será igual ao dele. Portanto, nós não compreenderemos. E acontecerá o que tem acontecido, um grande movimento no meio evangélico chamado cristianismo progressista, que é uma tentativa de rearranjar o cristianismo dentro daquilo que nós entendemos como verdade culturalmente falando. Não funciona assim. Então, Deus é justo. E o que eu aprendo daqui é para deixar para cada um de nós, nossos alunos. Deus, que é justo, vai fazer justiça, desde que nós deixemos a justiça na mão de Deus. Este é um grande problema para nós. Porque nós vemos um líder fazendo algo que nós não concordamos e nós vamos ao ataque. Não, irmãos. Vamos ao joelho dizer, Senhor, tem misericórdia. Essa pessoa precisa se despertar, porque está em erro, está em engano. Em nome de Jesus. Mas se ele não se despertar, a tua justiça o encontrará. E é por isso que eu estou rogando por ele. Quem está entendendo aqui, por favor? Mesma realidade dentro da família. Quantos de nós não recebemos injustiça dentro do seio familiar? É uma capacidade extraordinária de crente, extraordinária para o mundo, porque é sobrenatural. Mas de crente, de entregar a justiça nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, raiva eu tô. Frustrada eu tô. Querendo fazer isso eu estou. Mas a tua justiça é maior. E eu confio na tua justiça. Dá-me graça para viver este período. Para ainda ter, inclusive, a capacidade de fazer o que Jesus me mandou fazer. Qual foi? Orar pelo inimigo. Foi o que Jesus nos mandou fazer. Capacidade divina em nós, mas o Espírito Santo habita em nós. Nós temos essa capacidade, se estamos em Deus. Se estamos no Espírito, nós temos essa capacidade. Agora, se a gente alimenta a carne, vai acontecer o que está acontecendo por aí, é todo lá. Quando eu olho para o lado, está tudo aí. Irmão, é todo crente dizendo não. E os líderes, muitos líderes, ai, vamos e tá, e a justiça, e vamos, porque ele, porque ela, porque eles, porque elas. E lá está o crente. Até contra o mundo. O crente está tão doido, no melhor sentido, que ele quer fazer a justiça de Deus contra o mundo. Agora a palavra é bonita. Vamos influenciar, vamos tomar as montanhas.
da sociedade. Deus é justiça, ele é justo e ele vai tomar conta com todos. A mim e a você cabe saber o nosso lugar para que quando ele vier tomar conta conosco, nós estejamos prontos. Ao ter recebido 2 dracmas, 2 talentos, 2 minas, podemos dizer, Senhor, eis aqui o que eu produzi com as minhas minas. E prestar contas diante do nosso Senhor. Amém? E o número 8, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Nem sempre, eu falei bastante sobre isso nessa aula aqui, nem sempre, e para ser bem honesta, na maioria das vezes, Deus não muda a situação social para dar a tua bênção. Não. Uma bênção de Deus na nossa vida, a maior bênção de Deus sendo a salvação, mas tantas outras bênçãos na nossa vida, nem sempre é social. Agora, o evangelho que hoje é querido, aceitado e, portanto, distribuído à torta e à direita, é o evangelho da bênção social. Nós queremos recebê-lo e há muitos que estão dispostos a dar. Promessas aos crentes ou aos ávidos a terem a sua situação social transformada. Ser serva, isso não é de Deus. Isso é do mal. Deus não pode querer isso para você. Isso é teologia errada. Isso é farisaísmo. Isso é do quadradismo do passado. Agora, eu pergunto para você, foi Deus ou não foi Deus que falou com ela? Foi Deus ou não foi Deus que determinou que o lugar social dela não mudasse? Agora, ela obedeceu, eu pergunto para você também, a bênção chegou ou não chegou sobre a sua vida? A vida dela, a vida do filho e da geração seguinte ao filho, mostrando preciosamente a bênção de Deus, porque era assim que no Antigo Testamento se via a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Não sejamos encontrados no caminho de outro evangelho. Terceiro tópico, página 22, o Deus que conduz a história. O Deus que ouve ver. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. E eu sublinhei essa frase aí, é o número 9. E sublinhei a seguinte também. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. Terminando aí o tópico, o Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Então, número 9 é isso daí. Ela parecia abandonada e perdida, mas o Deus que é o Deus de Abrão e o Deus de Sarai também era Deus de Agar. Amém? Essa é uma verdade que eu quero que entre nos nossos corações. O Deus do grande Abrão. E quando eu falo grande, porque hoje nós o reconhecemos como grande. Abraão se via como um homem que precisava de Deus. Um homem que saiu pela fé do meio da sua parentela, de tudo que ele conhecia, para uma terra, e ele viu a bênção de Deus sobre a sua vida. O menino não chegava, mas as propriedades, a realidade toda da sua vida, o ter achado lugar, o relacionamento com Deus, o que quer que seja na vida de Abraão, mostrava Deus com ele, um relacionamento maravilhoso de Deus com ele. Uma bênção verdadeiramente sobre a sua vida. Por isso eu digo grande. Sara, sua esposa, também abençoada ao seu lado, também guiada por Deus junto com ele nesse sentido. E que agora a gente sabe que vai acontecer, não é? Ela vai ter o filho da promessa. Então, falar do Deus de Abraão e de Sara é fácil. Mas ele é o mesmo Deus de Agar. Agora, quero trazer de novo essa verdade aqui, porque tem muita música evangélica que foca nisso. Como no caso de Davi, era o mais pequenininho, era o último e tal, mas Deus e pá. E eu, sofredor, José, eu até falei de José na outra lição aqui, não vamos falar com certeza aqui. Mas que foca no pequeno, neste caso aqui da Agar, e etc. Cuidado, cuidado, veja bem o foco.
Porque Deus não tirou Agar. Deus é Deus de Agar. Escute, por favor. Agora, para Deus, o fato de Abraão ter vaca, ovelha, gado, muitos servos, espiritualmente, para Deus, quando eu falo espiritualmente, é o que é para Deus, irmão. Porque essa terra aqui, esse tempo passa. Escute, por favor, o inimigo está querendo nos fazer ver diferente. Ele está querendo nos fazer aceitar um evangelho que nos vincula com essa terra, que este não é o evangelho de Jesus Cristo. Escute, por favor. Estou falando para que nós escutemos diante da presença de toda a realidade do reino espiritual diante de nós. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E a palavra nos diz que este mundo e tudo que nele há, todo desejo vinculado com este mundo e tudo que nele há, 1 João, não é do Pai, mas do mundo. Jesus Cristo nos veio dar a vida eterna. Capítulo 14 de João nos veio foi para preparar um lugar para nós, aonde? No céu. E ele diz, estou voltando para levar. O foco da igreja é no céu. Isso aqui para nós é passagem. A palavra de Deus confirma que a passagem no deserto é uma figura para a nossa passagem em rumo à nossa Canaã espiritual, celestial, em nome de Jesus. Então, veja que Deus é Deus de Agar, mesmo na servidão. Aleluia! Deus é Deus de quem trabalha ganhando pouco. Deus é Deus de quem não tem um carro. Deus é Deus de quem tem uma limusine. Deus é Deus de quem tem um BMW, mas é Deus de quem anda de ônibus. E eu digo como Paulo, já andei em um e já dei em outro. Sei ter, sei não ter. Em todas as coisas, eu reconheço que Deus é Deus e Ele nos ensina a estar nestes lugares. Aleluia. Entendendo que, irmãos, nós somos pó, como o Tiago diz. Passageiros como a flor, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, a posição social que eu quero fechar com isso é que ela não é nada agora. Vou ser sincera, dói. Seria bom que Deus escolhesse todos nós a ficar só no carrão e não no pouco. Só como líder, como cabeça, e não como um empregado, como uma pessoa simples. Mas quando alguém vive a bênção espiritual de Deus, é mais fácil, humanamente, escute por favor, na carne não, esse aí é um mistério interessante, mas o sujeito é mais fácil ter felicidade verdadeira espiritual no pouco do que no muito. Fato. O muito nos consome, irmão. Quem não tem, não sabe, mas quem tem, que está me escutando, sabe como é uma força, é como se fosse um magnético que nos quer mais. E as pessoas que estão assim, se você cai nessa conversa fiada desses gurus aí, que diz, não, para você ter mais, você tem que ficar cercado de gente que tem mais. Porque a mentalidade de abundância, irmão, em nome de Jesus. Púlpito da palavra de Deus não se fala em mentalidade de abundância. Aleluia! Se fala em mentalidade nascida de novo e transformada pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mentalidade de abundância para o mundo. Porque a nossa abundância, já disse Paulo aos Efésios, com toda a bênção, aleluia, nos lugares celestiais, ponto. Isso é Bíblia. Em nome de Jesus. Abramos nossos olhos em nome de Jesus. O mentiroso tenta enganar a igreja. Mas enquanto tivermos fôlegos, eu e você ficaremos de pé pela verdade. Aleluia. Não nos dobraremos. A força é grande para nos dobrarmos. Mas que haja coragem em nós, em nome de Jesus. Então, que a bênção de Deus esteja em nós, sendo servos. Às vezes, eu me perguntei, vou contar um testemunho, eu contei muito na outra aula, mas vou contar um para você. Pessoal, íntimo do meu coração para você. Teve um momento na minha vida que eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, olha, tá complicado, a gente quer ter fé para fazer o trabalho da obra de Deus e etc. Mas e a finança, Senhor? Não tem onde, etc. Não dá para o Senhor
assim, prosperar de uma maneira milagrosa, para dar glória a Deus, né? E etc, etc. E eu ter, e eu fazer, e etc, etc, e etc. E eu sonhando e meio que pedindo, meio sem graça de pedir, e etc. E eu não sei se foi inspiração de Deus ou não, porque há momentos que eu sei que Deus fala. Mas um pensamento me veio. E eu achei sábio este pensamento, pelo menos, ao meu coração neste dia. Eu disse, no dia que eu viver esta vida abundante, segura, que é só o que eu pedi, não é, quando eu disse, não era abundância de maneira, é só segurança, assim, eu quero saber que, enfim, tenho onde cair aqui, se amanhã isso não acontecer, eu tenho... É essa coisa que a gente sabe falar para Deus, amém, irmão? A gente sabe convencer, aleluia. Aleluia. O pensamento foi, no dia que eu estiver nessa situação, eu não vou mais reconhecer na pele o que a maioria dos meus irmãos estão passando. Eu não vou mais saber sentir a mesma coisa. E alguns vieram daí, falam em relação ao passado, ainda se lembram. Tudo bem, eu não estou dizendo que pedir isso é justo. E alguns Deus quer dar, como a José, nós também mencionamos na outra aula. Ele passou por tragédia, mas terminou num lugar muitíssimo abençoado, de muita honra e de muito, inclusive, financeiramente muito bem. Mas ao eu ser lembrada desta realidade, eu me perguntei diante de Deus, volto a dizer, não senti uma colocação forte, mas acho que o Espírito permitiu, pelo menos, eu me questionar nesse sentido. Será que é isso? Será que esta é a posição? Será que esta troca é uma boa troca? E até hoje eu não estou querendo responder esta pergunta. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu não respondi. Então eu me submeti ao Senhor. Ou seja, eu posso ser um Agar, no melhor dos sentidos, que tenha a bênção de Deus ainda na servidão. Amém, irmãos? E este lugar é maravilhoso. E como eu disse, para ser sincero, eu encontro na prática, às vezes, mais felicidade, mais agradecimento, um coração mais agradecido, mais prioridade espiritual, mais virtude das coisas de Deus nos que não têm, do que naqueles que têm. Então que Deus nos guarde. Que se um dia nos der, que todos nós dizemos, Senhor, né, um pouquinho mais, que Deus nos guarde e não perder o nosso coração, porque muitos neste caminho se perderam, irmãos, não são poucos. E este novo evangelho, que não tem nada com a palavra de Deus, leva todo mundo a esta visão e a este desejo. Mas o evangelho de Cristo Jesus fala o contrário. Foi o próprio Cristo que disse, eu não tinha nada. Os pássaros têm covis, né? Os pássaros têm os seus ninhos, né? E o Filho do Homem não tem. E ele fez essa colocação uma e outra vez, mostrando a prioridade do reino de Deus eterno no céu do que a realidade nessa terra aqui. Então, o que nós aprendemos aqui como número 9. Agar parecia abandonada e perdida, mas o Deus de Abraão era o Deus dela também. Ele não mudou o lugar social dela, mas ela voltou humildemente ao seu lugar social onde Deus permitiu ela estar nesta vida, mas com a bênção de Deus sobre ela. E eu quero que nós aprendamos dessa lição para nós também. O subtópico número 2, tudo conforme a soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante, e em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Este é o número 10 que eu coloquei aí.
Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar, e as duas palavras, somente aguardar o momento, eu também sublinhei, certo de Deus nas nossas vidas. Então, o décimo e último ponto que nós vamos trazer para meditação, reflexão e aplicação dessa classe para os nossos alunos, e a segunda sugestão que eu estou trazendo para os irmãos, é o tempo de Deus. O tempo de Deus. Quando Deus dá uma promessa, ele tem um tempo determinado para ela. E o pastor sugeriu aqui que este tempo pode ser de preparação, né, para nós, pode ser para moldar a nossa vida, pode ser para isso, pode ser para outra coisa, não importa para que seja. Este é o coração submisso a Deus, não importa para que seja. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é perfeito. Então a nossa submissão à perfeição do projeto de Deus, como ele faz, ao tempo de Deus, quando ele faz, ao querer de Deus, o que ele faz, o que ele quer fazer, é o lugar onde nós devemos estar. Por quê? Porque o que ele já nos prometeu que é seguro para nós, ele nos fez conhecer pela sua palavra. Nós já falamos sobre isso nesta aula, inclusive hoje. Mas que Deus possa nos ajudar. Como última meditação desta aula de hoje aqui conosco, é sobre o tempo, o momento de Deus para cumprir. E a orientação pastoral aqui de somente aguardar em nome de Jesus. É difícil para nós aguardarmos o tempo de Deus. Confesso. Mas, ao mesmo tempo, é emocionante. Eu gosto de falar, assim, da minha realidade. Amém? Dói, mas é esta dor que traz emoção na vida, irmão. Se fosse tudo, né? Alguém diz, eu quero tudo assim, de bom para frente, tudo, né? Etc. Muito seguro. Não. Porque nós crescemos no relacionamento com Deus, no lugar da dependência do Senhor, na espera. Como eu disse, são alguns aprendizados. A espera... O tempo de Deus, os propósitos de Deus, tem algumas razões. Este Deus soberano e amoroso por nós. Ele nos leva, irmãos. A coisa mais preciosa para um crente, escute, por favor. A coisa mais preciosa para um crente, irmão, é o relacionamento com Jesus, com Deus. É reconhecer a voz do Espírito Santo guiando. É ver a providência sobrenatural de Deus quando a providência natural não está diante de nós. Essas coisas só vêm para a nossa vida no sofrimento humano. Nos olhos humanos, a situação é reversa. Aí o milagre vem. Amém? Ninguém recebe milagre de cura se não tiver o quê? Doente. Ninguém recebe o milagre da provisão se não tiver o quê? Sem a provisão. E neste caminho de esperar o tempo de Deus, nós vamos, se nos humilharmos, se vivermos, se passarmos por ele em humildade, independência, nós vamos crescendo no relacionamento com Deus. E aí, quando recebemos a bênção, estamos prontos para lidar com ela. E Deus quer dar completa. E algumas vezes, por causa deste caminho, nós erramos e ele não pode nos dar completa. Ou até às vezes, infelizmente, não nos pode mais dar. Porque comprometemos este caminho. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a esperar no tempo de Deus. Com alegria. Cantando, esperando a vitória com fé, cantando com fé a nossa vitória, porque se ele prometeu e nós caminhamos na fé e na fidelidade, ele vai cumprir. Amém? Sigamos alegre, que a alegria do Senhor esteja presente na nossa vida, em nome de Jesus, a cada dia, na esperança das promessas daqui, mas mais do que tudo, na promessa que é eterna e vindoura, que é a esperança da igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe você, professor, nessa aula do domingo, em nome de Jesus. Amém.